Muito bem, minha gente, vamos fazer uma super revisão de direito do trabalho, focando exatamente nos principais pontos, aqueles que efetivamente vocês devem saber. Em primeiro lugar, gente, é uma satisfação estar aqui com todos. Meu muito obrigado pela presença, meu muito obrigado pelos comentários, pelos likes, enfim, por tudo que vocês fazem. E realmente nós estamos aqui para crescer. Esse é o principal e, gente, o mais importante é o nosso crescimento e o nosso conhecimento. Professor, me fala uma coisa, como é que se faz uma revisão? Revisão é um grande bate-papo, pessoal. Revisão é um grande bate-papo. Revisão, em outras palavras, pessoal, busca exatamente o que para nós? A revisão é lembrar dos principais pontos. Bom, nós aprendemos que direito do trabalho é uma regra, gente, ou melhor dizendo, é uma norma de eficácia puramente privada. Em outras palavras, o direito do trabalho, a sua natureza jurídica, ela é privada. O que significa isso? Que direito público não tem nada a ver com o direito do trabalho, porque as partes, empregado e empregador, são livres para que possam traçar os seus detalhes e também as regras que seguirão aquele contrato de trabalho. Então, Glebe, para eu entender, nós temos a livre forma de contratação? Sim, a livre forma de contratação você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Tem que respeitar pelo menos os direitos mínimos, que todo empregado tem direito, pessoal. Os direitos mínimos, eles estão descritos no artigo 7º da Constituição. E são eles que eu vou começar a partir de agora. Lembrando que o artigo 7º da Constituição, gente, é de leitura obrigatória, não apenas para a prova, não apenas para a faculdade, mas é de leitura obrigatória para a vida inteira. Professor, é uma cláusula pétrea? Não, não é uma cláusula pétrea. Pode ser alterado através de medida provisória, como vocês sabem muito bem, ou melhor, através de uma emenda constitucional, melhor dizendo. Pode ser alterado? Pode. Exemplo disso foi a doméstica em 2015, que uma lei complementar número 150 de 2015 alterou os direitos da empregada doméstica. Então a primeira dica é, se cair uma questão para vocês que exatamente envolver se o direito trabalhista é uma cláusula pétrea da Constituição, a resposta é não. É uma cláusula que pode ser alterada porque é um direito social e não um direito puramente individual. O direito do trabalho, outra dica importante, é um ramo, gente, é uma área do direito social. Não tem nada a ver com o direito individual. Guilherme, mas o contrato que eu tenho com a empresa, não sou eu com a empresa? Isso não seria individual? Sim, isso é individual, o seu contrato. Segue até os requisitos do Código Civil, lá no capítulo Contratos. Porém, os direitos são sociais, pessoal. É por isso que eu falo para vocês, a nossa Constituição, ela é capitalista ou ela é socialista? Ela é as duas. Porque você tem o artigo 5º, que defende a propriedade, e você tem o artigo 7º, 6º e 7º, que garante os direitos sociais. Muito bem. E o primeiro direito que é assegurado, pessoal, o primeiro direito que é garantido, que está aqui, evidentemente, é o inciso 1º, que é basicamente, gente, a segurança que existe na relação de emprego. Todo empregado dispensado, ele receberá alguns valores. Então, algumas dicas sobre isso. Professor, o fulano foi mandado embora. Existe prazo para pagamento de suas verbas? Sim, prazo de até 10 dias. 10 dias úteis? Atenção, não. 10 dias corridos. São 10 dias corridos que você, evidentemente, fará jus. Ótimo, professor. Quais direitos que o empregado receberá, professor, quando ele for dispensado? Depende. Depende da forma como ele foi dispensado. Vamos começar pelas clássicas e tradicionais? Primeira hipótese de dispensa, meus caros amigos. 1. Empregado dispensado sem justa causa. Empregado dispensado sem justo motivo. O que ele receberá, meu querido professor? O saldo de salário, os dias trabalhados. Então, se ele foi mandado embora dia 22, ele receberá 22 dias de salário. Isso é 1.
2, ele receberá o 13º proporcional. Então, se você trabalhou 5 meses em um ano, no ano, você receberá 5 meses de 13º salário. Professor, eu receberei também o aviso prévio? Na dispensa sem justa causa, a resposta é sim. Receberá também, meus caros amigos, no caso, o aviso prévio, que no mínimo será de 30 dias. E a cada ano trabalhado, mais 3 dias por ano, como nós vimos. Professor, o que mais o empregado recebe? Suas férias. As férias, elas poderão ser proporcionais ou vencidas. As vencidas, pessoal, é aquele ano que você trabalhou e você tem direito a receber as férias mais 1/3 do seu salário. Lembrando que as férias é o pagamento do salário mais 1/3 constitucional. Muito bem, professor. Dando sequência a esse aspecto, que é importante que todos vocês saibam. Uma vez que, meus queridos amigos, o empregado é dispensado, ele também receberá ou sacará o FGTS, que é o valor depositado na Caixa Econômica com uma multa de 40%. E mais as guias do seguro-desemprego. Só isso ele recebe, professor? Não, não é só isso. Pelo menos isso ele receberá. Porque se ele tiver direito à hora extra, ele também recebe. Insalubridade, também recebe. E demais direitos, além desses. Esses são os direitos mínimos de qualquer empregado dispensado sem justa causa. Isso é um. E se o empregado, professor, pedir demissão? O que ele perde, professor? Se o empregado pedir a rescisão por parte dele, ele vai perder, pessoal, ele vai perder o aviso prévio, ele vai, se ele não trabalhar, claro, ele vai perder, ele perde mesmo, não tem jeito, a multa dos 40% do FGTS, também perde, e também, meus queridos, ele não tem direito a sacar o seguro-desemprego. Tá bom? Empregado que pede demissão não saca o seguro-desemprego. Mas não confundamos com aquela situação ou hipótese em que a pessoa entra com uma ação judicial para quebrar o contrato de trabalho, para rescindir o contrato de trabalho. E lembram-se o nome dessa ação, meus caros amigos? Reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta do 483 da CLT. A reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta é a forma que o empregado tem de ser dispensado, porque a empresa não quer dispensá-lo. E por que a empresa não quer dispensá-lo, professor? Evidente, porque o pagamento das verbas seria muito alto. E, consequentemente, ele pede através de uma ação, mas tem que ter um justo motivo. Como, por exemplo, mudança de cargo que traga prejuízo, atraso salarial, ofensa verbal, ofensa física. O empregado que esteja passando por isso hoje, ele pode ingressar com essa ação. Normalmente, na primeira audiência, por se caracterizar como verba incontroversa, ele já tem que receber isso em primeira audiência. Parênteses, advogados, meus amigos, minhas amigas, se alguém chegar no seu escritório ou entrar em contato com você, dizendo exatamente que gostaria muito que você entrasse com essa ação, trate-a, e o empregado também trate-o com muito carinho, porque são as melhores ações. Além de você receber, muitas vezes, um dinheiro bom, você recebe de forma muito rápida. O que fica discutindo nessa ação, gente, não são verbas trabalhistas. É hora extra, é dano moral, é insalubridade. Isso pode ir lá para frente. Mas o grosso você já recebe agora em primeira audiência. Então cuidem muito bem dessas ações. Sem dúvida nenhuma, é a ação que a gente dá uma prioridade muito especial em uma demanda. Tá bom? Fecha parênteses. Volta aqui para a OAB, volta aqui para a aula, volta aqui para o nosso dia a dia. Pessoal, então eu quero chamar a atenção de vocês. Empregado que pede demissão é um péssimo negócio. A não ser que ele já tenha engatilhado um outro emprego muito melhor, com muito mais oportunidade. Não é só salário, viu, gente? As pessoas hoje, elas não vêm enxergando apenas o salário.
É importante o salário? Evidente que sim, não estou dizendo que não é, mas talvez não seja aquilo que lhe traz realmente aquilo que nós tanto precisamos, pessoal, que é a felicidade. Eu já cansei de ver empregados entrando com rescisão indireta e tendo salários muito bons, mas eles estão infelizes dentro daquela empresa. Extremamente infelizes dentro daquela empresa. Tá ok? Então tem que ponderar, né? Como tudo na vida, né, gente? Temperança e equilíbrio, para que a gente possa sempre atingir as atitudes ou o momento adequado. No momento adequado. Segue o jogo, professor. Outra hipótese de dispensa. Lembra da culpa recíproca? O que é a culpa recíproca? É quando o empregado e empresa, ambos, cometeram uma justa causa. Mas o ato inicial, ele tem que partir do empregador. Então o empregador chega para o empregado e o ofende. O empregado, ao invés de entrar com uma rescisão indireta, inclusive pedir um dano moral, o que o empregado faz? Também ofende o empregador. Aqui é a hipótese clássica de rescisão, pela hipótese de culpa recíproca. Nesta hipótese, gente, o empregado vai receber metade das verbas que teria direito, de natureza indenizatória. Então, pelo fato de você ter ofendido também o empregador, você vai receber metade de verba indenizatória. Então não compensa. Agora, dica para a prova, pessoal. A culpa recíproca só é caracterizada se, repito, se necessariamente, meus queridos amigos, se caracterizada judicialmente. Não existe, em hipótese nenhuma, justa, né, nessa hipótese de culpa recíproca extrajudicial. Tem que ser judicial. Tá ok? Tem que ter a assinatura de um juiz. Não dá para ser fora. Pode ser um juiz arbitral? Não. Somente a Justiça do Trabalho. Perfeito? Professor, legal. Então nós já falamos da dispensa sem justa causa, tá ok? Da demissão, da culpa recíproca e a próxima hipótese. Factum príncipes. Fator do príncipe. Quem é o príncipe, professor? O príncipe é o governo. O príncipe é o poder executivo, que pode ser municipal, estadual ou federal. Se, porventura, meus caros amigos, o governo federal, estadual ou municipal decidiu fechar aquela empresa, por exemplo, por motivo de desapropriação, pelo um exemplo em cima. Nesta hipótese, meus caros amigos, o empregado receberá todas as verbas trabalhistas, todas, sem exceção, com exceção da multa dos 40% do FGTS. Porque a multa dos 40% do Fundo de Garantia, nesta hipótese de factum príncipes, necessariamente tem que ser pago pelo governo que fechou aquela empresa. Tá? Pelo governo. Pode ser prefeito, pode ser governador ou pode ser o presidente. Ótimo. Aí nós temos a hipótese mais famosa de dispensa, pessoal. Talvez não é a mais comum, não é? Conforme dados recentes do CAD, né, gente? Nós temos um número muito pequeno dela, mas sem dúvida nenhuma é aquela que demonstra o maior choque de todos os envolvidos. Que seria quem? A justa causa. Justa causa famosa do 482 da CLT. Lembrando que o artigo 482 da CLT, a justa causa, necessariamente, meus caros amigos, ela traz o que para nós? As hipóteses exemplificativas de justa causa. O que são hipóteses exemplificativas? Hipóteses exemplificativas são aquelas que necessariamente determinam que existem outras hipóteses de justa causa e não apenas aquelas que estão no 482 da CLT. Muito bem, professor. E quais são as hipóteses mais comuns de justa causa que nós temos? Gente, são várias, não é? Nós estudamos todas, mas as mais importantes aqui. Improbidade é qualquer ato de furto ou roubo na empresa, independentemente do valor
e não precisa fazer boletim de ocorrência. Isso é um. Item número 2. Item número 2. Mau procedimento. O mau procedimento é qualquer ato contra a boa educação. Exemplo, empregado que mexe na bolsa do outro colega, que abre a caixa de e-mail do outro colega para bisbilhotar, que eventualmente abre as gavetas do colega. Tudo o que possa gerar sentido de mal educação gera necessariamente um mau procedimento. Dica de prova: na dúvida de justa causa, sempre chutem mau procedimento. Gente, mau procedimento é a hipótese mais ampla que existe de justa causa. Então sempre chutem esta hipótese. Ok? Próxima hipótese: incontinência de conduta. Professor, o que seria incontinência de conduta? Incontinência de conduta, gente, é qualquer ato sexual dentro da empresa ou em virtude da empresa. Pode ser pessoalmente, pode ser de forma virtual, pode. Não vemos situações ou cenas, muitas vezes toscas, de pessoas trabalhando e muitas vezes mostrando a intimidade delas numa reunião? Se for um professor, por exemplo, será dispensado por justa causa. Se for, por exemplo, um empregado que está numa reunião virtual e mostra alguma intimidade juntamente com a pessoa que com ela convive, com ele convive, necessariamente será dispensado também. Então não importa se é presencial, se é virtual, se é um e-mail, se é um WhatsApp, se é um Telegram, não importa. Perfeito? Outra hipótese de justa causa muito comum, pessoal, e essas duas são as duas mais importantes, né, que sempre caem na OAB, sempre caem em prova de faculdade, sempre é exigido pelo professor: indisciplina e insubordinação. O que é indisciplina, meus queridos amigos? Indisciplina é ordens gerais. E ordem, gente, que seja o quê? Escrita. Então eu escrevo o seguinte: é proibido usar jaqueta preta. E você usa jaqueta preta. Isso é um ato de indisciplina, porque foi uma ordem geral e você desobedeceu. Não confunda com insubordinação. A insubordinação é diferente. É um ato pessoal, é um ato direto e você desobedece. Por exemplo, lei B, é para você essa: não use jaqueta preta. E eu uso jaqueta preta. Isso é insubordinação. Perfeito? Tá? Próxima hipótese, meus caros amigos, que é importante que todos vocês saibam. Ah, professor, a prática constante de jogos de azar também é uma hipótese de justa causa? Claro que sim. A prática constante de jogos de azar, e presta atenção, prática constante tem que ser pelo menos 2 vezes. Porque se o empregado for pego jogando apenas uma vez, uma só, não pode ser mandado embora por justa causa nessa modalidade. Ele pode ser mandado embora por outra. Por exemplo, eu nunca fiz isso e nem me interesso, não tenho nem vontade. Mas eu paro a minha aula agora, em pleno expediente de trabalho, e começo a jogar, ou pelo celular, ou pelo computador, não importa. Ou presencialmente aqui, não sei. O jogador muitas vezes ele fica alucinado. Eu poderei ser mandado embora por justa causa? Poderei, mas não por prática constante de jogos de azar, porque eu nunca joguei trabalhando. Aí vem a pergunta: então que hipótese, professor, que esse empregado poderá ser dispensado por justa causa? A famosíssima desídia. O que é desídia? Desídia é desleixo. Desídia é preguiça. Desídia é o não fazer. Desídia é aquele empregado que fala: não me importa as consequências. Tô nem aí. Esse é o desidioso. É aquele que não se importa com as consequências. Poderá ser dispensado por JC? Não tenho a menor dúvida disso, meus queridos amigos. Não tenho a menor dúvida dessa situação. Tá? Seguindo o barco, vamos lá.
Abandono de emprego, também justa causa. O abandono de emprego ele é caracterizado, queridos, se o empregado faltar por mais de 30 dias sem nenhum tipo de justificativa. Gleibe desaparece da faculdade. Depois de 31 dias aparece. Gente, poderia ser mandado embora, claro, por justa causa. Ofensa moral, ofensa física, excluindo qualquer tipo de legítima defesa, também caracteriza a hipótese de justa causa? Sim, claro. E, gente, para caracterizar um dano moral, não precisa ter palavras de baixo calão. Muitas vezes, você usando uma palavra mais dura no momento errado, pode caracterizar uma justa causa. Exemplo, pessoal, falta inteligência em você, empregado. Essa aqui é, claro, uma hipótese de justa causa. Porque eu estou xingando outra pessoa de qualquer coisa que falta inteligência. Exemplo, burro. Tudo bem? A depender da situação, claro, justa causa. E embriaguez, professor? Porque embriaguez também está na CLT até hoje. Mas o Código Civil diz que é diferente. O que eu aplico? A CLT ou o Código Civil? Depende da prova ou da prática. Se for numa prova, OAB, faculdade, concurso público, você sempre coloque que a embriaguez, pode ser drogas também, sempre irá caracterizar justa causa. Ponto. Agora, para a vida prática, o que nós aprendemos? Que necessariamente, pessoal, aqui, a nossa querida embriaguez não pode ser mandada embora por justa causa de imediato. Eu primeiro, como empregador, eu tenho que afastar para o INSS aquele empregado. E somente depois da alta, se ele continuar bebendo, necessariamente caracteriza, gente, a justa causa. Então presta atenção, para a prova, embriaguez é JC? É. E para a prática? Ainda não. Primeiro afasta, se continua, aí você manda embora. Tudo bem? Mais uma hipótese de justa causa, gente, bem rápido nessa nossa revisão. Hipótese muito clara, a perda da habilitação na profissão. O médico que perde o seu CRM, o seu Conselho Regional de Medicina. Se esse médico trabalhar em sua clínica, você poderá o dispensá-lo por justa causa. Diferentemente se ele estiver suspenso. Se ele estiver suspenso, não caracteriza nenhum tipo de justa causa. Tudo bem? Professor, a não utilização de EPI, equipamento de proteção individual, também caracteriza, professor, a justa causa? Claro que sim. Porque eu não usar o capacete, a bota, a luva, a máscara, ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Máscara, óculos de proteção, aquele escudo, né, aquele proteção facial também, caracteriza a justa causa? Com certeza. Mas disso vocês não têm a menor dúvida, tá bom? Professor, empregado mandado embora por justa causa, o que ele recebe? Apenas os dias trabalhados no mês, só isso, e férias vencidas, e nada mais. Ele somente receberá, repito, queridos amigos, apenas os dias trabalhados, mais férias vencidas. Férias proporcionais, 13º, multa de FGTS, aviso prévio, não vai ver. A justa causa é a punição mais severa que nós temos. Falando ainda sobre rescisão de contrato, pessoal, o que é importante ressaltar, nós temos aquela hipótese de homologação em comum acordo. O que seria uma homologação em comum acordo? É aquele empregado ou aquela empresa que nenhum dos dois estão satisfeitos entre si. E eles fazem um acordo para que esse contrato seja rescindido. Isso que foi trazido pela reforma trabalhista. Perfeito? Que foi tema, inclusive, das nossas primeiras aulas. Diante dessa situação, meus caros amigos, é feito um acordo e homologado este acordo, em que o empregado receberá todas as suas verbas trabalhistas. Só que metade do aviso prévio, se indenizado, e metade da multa
do fundo de garantia. Então, ao invés de receber 40%, receberá apenas 20% de multa. Apenas isso. E as demais verbas integrais. 13º, férias, tudo bem, gente? O resto tudo normal. Lembrando que esta hipótese, gente, repito, que esta modalidade de rescisão, esta modalidade de quebra, o empregado somente irá sacar 80% do que lá está depositado no FGTS. Não saca integralmente, saca apenas de forma parcial. Em outras palavras, apenas 80%. Perfeito? Gente, essa aqui é a nossa primeira parte da revisão. Aí eu abro aqui perguntas, meus queridos.